Olá, queridos alunos do quarto ano, professor Pablo, tudo bem? Pessoal, vamos agora à aula de história de hoje, dia 27 de maio, ok? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a organização social dos grupos humanos, ok? A nossa sociedade, ela tem uma organização, tá certo? Então nós temos pessoas que trabalham na lavoura, pessoas que cuidam da parte administrativa, pessoas que cuidam da área da educação, pessoas que cuidam da área da saúde. Então, todo grupo social ele possui uma organização, ok? E nós vamos ver como é que isso começou. A função da história, da matéria de história, é nos explicar como as coisas começaram, né, lá no passado. Ok? Então, a mudança da vida nômade, que era aquela vida que o homem vivia mudando de lugar em lugar, para a vida sedentária, que é a vida em que o homem fica parado em um único lugar, vivendo naquela região apenas, ela levou milhares de anos para ocorrer. Isso eu já falei para vocês. Ok? Então, demorou muito do homem parar de ficar se mudando de lugar em lugar e se fixar em apenas um lugar. Quando o homem muda de lugar em lugar, a gente chama de nômade, ok? É a pessoa que fica mudando de um lugar para o outro constantemente. Acabava a caça, ele tinha que se mudar. Acabava as frutas, verduras, ele tinha que se mudar, ok? E aí, com a chegada da agricultura, quando o homem começou a plantar o seu próprio alimento e a criar os animais que ele iria comer, ok? Isso acabou. Começou então a chamada vida sedentária, o sedentarismo, que é o homem parado em um único lugar e vivendo daquela região. Só que isso demorou milhares e milhares de anos para acontecer, ok? E não aconteceu, tá? De forma igual no planeta. Teve alguns lugares que se desenvolveram primeiro, ok? Que essa agricultura foi desenvolvida primeiro e outros lugares foi bem depois, correto? Então isso não aconteceu ao mesmo tempo, por exemplo, na Europa, na Ásia e na América. Não foi no mesmo tempo. Tem lugares que se desenvolveram antes, que foi lá pro lado da Ásia, ali na região da Índia, teve um desenvolvimento anterior ao resto do planeta, ok? Isso foi se passando milhares e milhares de anos. E eles não desenvolveram os mesmos produtos ao mesmo tempo. Então, uma região desenvolveu parte de criação de animais, outra região em outro lugar do planeta que nem sabia da existência dessa que estava se desenvolvendo com animais, estava desenvolvendo agricultura, plantações, entendeu? Outros estavam desenvolvendo a parte de cerâmica. Então, ou seja, foi em tempos e lugares diferentes que esses produtos começaram a se desenvolver e eles não eram os mesmos. E lembrando, isso sempre demorou milhares de anos, tá? Então, essa convivência constante dos grupos, ok, gerou aí necessidades, ok, necessidade de se criar uma organização social. Então, se ia ter uma parte de produção de alimento, tinha que ter um chefe para organizar o que ia ser plantado, como seria plantado, tinha que ter a pessoa que ia ajudar na plantação. Então começa aí uma primeira forma de organização social, ok? E quanto mais pessoas ajudando, ok? Mais se produzia e aí era melhor para todo mundo. Tá? E dessa forma, nessa transição aí de organização, começaram então a surgir os primeiros grupos familiares. As famílias, elas surgiram porque os seres humanos tinham que se ajudar. Se você olhar para a sua família, você vai ver que o seu pai tem uma função, sua mãe tem outra função e você também tem a sua função no grupo. E isso é um projeto já de uma organização social. Ok? Então, assim, nesse período de organização,
Foram milhares de anos e foi um processo. Primeiro se formou as famílias, ok? Das famílias começaram a se formar os clãs. Quem assistiu aí o filme A Princesa Valente lá, ok? Vai ver que tem um clã, né? O clã Bartok lá, né? Que eles têm um clã lá que se desenvolve, são famílias, ok? Que cuidam de regiões, né? E aí, entre milhares e milhares de anos depois, começaram então a surgir as primeiras aldeias, que já eram grupos de famílias, ok? Aldeias e aí vilas, e depois das vilas começaram a surgir as cidades. Isso sempre buscando uma organização, ok? Agora, os arqueólogos, que são aqueles historiadores que pesquisam elementos que são encontrados na natureza, em sítios arqueológicos onde povos antigos viveram, eles afirmam que algumas dessas organizações eram lideradas por mulheres. Ok? Eu já falei isso para vocês, que as mulheres tinham um papel importantíssimo nessas primeiras sociedades, tá? Então, por que eles afirmam isso? Eles têm a prova de encontros, né, de objetos históricos, ok? Que são esculturas que cultuavam mulheres, que tinham a mulher ali como um ser sagrado naquela sociedade. Por quê, professor? Pelo fato da fertilidade. A mulher dá à luz a outra vida e amamentar essa vida. Isso colocava a mulher num padrão quase que endeusado ali naquela sociedade, porque ela era responsável por gerar a vida, ok? Então ela teria ali um papel de destaque na sociedade, ok? De alguns grupos sociais nessa primeira organização. Bacana? Aí na atividade de hoje eu estou mandando para vocês aí algumas imagens que foram encontradas, tá? Na Áustria e na França, né? As imagens de Vênus, né? Era como era chamado aí essa imagem, como o arqueólogo deu o nome a ela. Tem imagens de aproximadamente 25 mil anos e imagens de aproximadamente 22 mil anos. Isso é bastante tempo, ok? E aí você vai olhar aí nas atividades, responder e a gente já volta para terminar de debater esse assunto. Bacana? Não esquece, depois que você fizer a atividade, tira foto, manda para a gente no grupo, tá bom? Beijão aí, tô com saudade de vocês. Até mais.